Então respondeu Elifaz, o temanita: Porventura será o homem de algum proveito a Deus? Como o sábio é só útil a si mesmo? Ou tem o Todo-Poderoso interesse em que sejas justo, ou algum lucro em que faças perfeitos teus caminhos? Ou te repreende pelo teu temor de Deus, ou entra contra ti em juízo? Não é grande tua malícia e sem termo tuas iniquidades? Porque sem causa tomaste penhores a teu irmão, e aos semimos despojaste das tuas roupas. Não deste água a beber ao cansado, e ao faminto retiveste o pão. E ao poderoso pertencia a terra, e o homem favorecido habitava nela. As viúvas despediste vazias, e quebraste os braços dos órfãos. Por isso é que estás cercado de laços, e te perturba um pavor repentino. E está tão escuro que nada vês, e uma inundação de águas te cobre. Porventura não está Deus nas alturas do céu? Olha para as estrelas mais altas, que elevadas são. E dizes: Que sabe Deus? Acaso poderá ele julgar através de densa escuridão? Grossas nuvens o encobrem de modo que não se pode ver, e ele passeia pela abóboda do céu. Queres seguir a vereda antiga, que pisaram os homens iníquos? Eles foram arrebatados antes de seu tempo, seu fundamento foi levado por uma torrente. Digam a Deus: Retira-te de nós. O que pode nos fazer o Todo-Poderoso? Contudo, ele encherá de bens suas casas, longe de mim o conselho dos perversos. Os justos o verão e se alegrarão. O inocente escarnecerá deles, dizendo: Certamente nosso adversário foi destruído, e o fogo consome sua riqueza. Apega-te a Deus e tem paz, assim te sobrevirá o bem. Aceita a lei de sua boca, e põe suas palavras em teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restaurado. Afasta a iniquidade de tua tenda e deitas ao pó teu ouro, e o ouro de Ofir entre pedras de ribeiros. Então o Todo-Poderoso será teu ouro e tua prata escolhida. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso, e levantarás teu rosto para Deus. Orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Se estes descem, então dirás: Para cima, e Deus salvará o humilde, e livrará até o que não é inocente. Sim, será libertado, graças à pureza de tuas mãos. Então respondeu Jó: Ainda hoje minha queixa é rebelde, minha mão pesa sobre meu suspiro. Ah, se eu soubesse onde eu o poderia achar, então me chegaria a seu tribunal. Exporia ante ele minha causa, e encheria minha boca de argumentos. Saberias as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que ele me dissesse. Acaso, segundo a riqueza de seu poder, contenderia contigo? Não, certamente me atenderia. Ali eu, o homem reto, discutiria com ele e me livraria para sempre de meu juiz. Irei para o lado do Oriente, e lá não está. No Ocidente não o entenderei. Se opera à esquerda, não o vejo, encobre-se à direita, e não o diviso. Mas ele sabe meu caminho, se ele me provasse, sairia eu como ouro. Meus pés seguiram suas pisadas, guardei seu caminho e não me desviei dele. Do preceito de seus lábios nunca me apartei, escondi em meu íntimo as palavras de tua boca. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tens contigo. Por isso me assusto perante ele, e quando o considero, temo-me dele. Deus fez meu coração desmaiar, o Todo-Poderoso me perturbou. Contudo, não fui silenciado pelas trevas, mas pelas densas trevas que cobriram meu rosto. Por que o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento? E por que os que não o conhecem não veem tais dias? Há os que removem os limites, roubam os rebanhos e os apacentam, levam do órfão o jumento, tomam o boi da viúva, desviam do caminho os necessitados, juntos se escondem os pobres da terra. Como selvagens no deserto, saem à cata de comida,
e o deserto lhes fornece o alimento para os filhos. No campo cegam, misturam e rabiscam a vinha do perverso. Passam a noite nus por falta de roupa, e não têm cobertas contra o frio. Pelas chuvas das montanhas são molhados, e não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. O órfão é arrancado do peito, aceitam o filho do pobre como penhor. Andam nus, sem roupa, carregam as espigas, mas têm fome. Dentro de seus muros fazem o azeite, pisam os lagares e ainda têm sede. Desde as cidades gemem os homens, e a alma dos feridos clama, mas Deus a ninguém acusa de maldade. Estes entre os inimigos da luz são conhecidos seus caminhos, nem permaneceram em suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre e o necessitado, e de noite se torna ladrão. E o olho do adúltero guarda a madrugada dizendo, ninguém me reconhecerá, e cobre o rosto. Nas trevas arrombam as casas, e de dia se conservam encerrados. Nada querem com a luz. Pois a amanhã, todos eles é como a sombra da morte, são amigos dos terrores das trevas. Espumas são levadas na superfície das águas. Maldita é a porção dos tais na terra, não andam pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve, assim faz a sepultura aos que pecaram. A mãe se esquecera dele, os vermes o comerão gostosamente. Não mais haverá lembrança dele, como a árvore será quebrada a injustiça. Aflige a estéril que não dá à luz, e não faz bem a viúva. E Deus arrasta os poderosos com sua força, embora se levantem, não têm vida segura. Deixa que se apoiem em segurança, e os olhos de Deus estão nos caminhos deles. São exaltados um pouco e somem, são abatidos e encerrados como todos os outros, são cortados como as pontas das espigas. Se não é assim, quem me desmentirá e reduzirá a nada minhas palavras? Então respondeu Bildade, o suíta: com Deus estão o domínio e o temor. Ele faz reinar a paz em suas alturas. Tem número seus exércitos? Sobre quem não se levanta sua luz? Como, pois, seria justo o homem que contende com Deus? E como seria inocente aquele que nasce da mulher? Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos o homem que é uma larva, e o filho do homem que é um verme. Então Jó respondeu: como ajudaste aquele que não tinha força, e socorreste o braço que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria, e plenamente lhe fizesse saber o verdadeiro conhecimento? Para quem proferiste palavras, e de quem é o espírito que saiu de ti? Os mortos tremem de medo de Deus, abaixo das águas com seus habitantes. A morte está nua perante Deus, e não há coberta para a perdição. Ele estende o norte sobre o vazio, e suspende a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, contudo as nuvens não se rasgam sob seu peso. Encobre a face em seu trono, e sobre ele estende sua nuvem. Traçou um círculo na superfície das águas até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam de sua ameaça. Com sua força fende o mar, e com o seu entendimento abateu a Raabe. Pelo sopro os céus se aclamaram, sua mão feriu a serpente veloz. Eis que isto são apenas as orlas de seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele, mas o trovão de seu poder, quem o entenderá?